Para regulamentar o horário de funcionamento e instituir o serviço de plantão das farmácias e drogarias nos finais de semana e feriados em Ubá, a Associação Comercial e Industrial de Ubá e os comerciantes do gênero participou de uma audiência com o prefeito Edson Teixeira Filho. O encontro com o chefe do Poder Executivo aconteceu no dia 24 de janeiro de 2018, às 9 horas, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Ubá. Também participaram os vereadores Edeir Pacheco, Joseli Anísio Pinto, Gilson Fazola Filgueiras, Luiz Carlos Teixeira Ribeiro, o Escuro, e Justódio Gervásio. No ofício encaminhado ao prefeito e aos 11 vereadores da Câmara Municipal de Ubá, o presidente da ACIUBá, Miguel Arcanjo de Paula Batista, esclarece em uma carta anexa ao projeto de lei. Em 17 de novembro de 1981, foi instituída em Ubá a Lei 1446, que institui a Semana Inglesa para o Comércio de Ubá, onde que, em seu artigo 1º, inciso 3, preconiza o seguinte: farmácias e drogarias de segunda a sexta-feira em horário livre e aos sábados até às 12 horas. Porém, de comum acordo entre si mesmas, deverão fazer um rodízio após as 12 horas dos sábados e durante todos os domingos e feriados, quando apenas permanecerão as que estiverem de plantão. Mas em 2010, as farmácias e drogarias de Ubá tiveram um problema entre elas. O prefeito da época, para aliviar o conflito, assinou um termo de compromisso formatando o horário de plantão. A segunda medida resolveu o problema, mas só agora em 2018 veio à tona uma terceira ação. Esses comerciantes alegam que não tiveram conhecimento. No dia 5 de novembro de 2013, foi decretada a lei de número 4.158, que revogou a lei inglesa e praticamente colocou as farmácias com o mesmo funcionamento de um comércio qualquer. Ela coloca as farmácias como os demais comércios da região, que elas têm o mesmo funcionamento que os demais comércios, e não é assim que funciona. Elas têm que ter uma lei que especifica o plantão delas. Você precisa de um pacote de arroz, você pode comprar qualquer dia. Agora, se você precisa de um medicamento, você precisa naquele dia, naquele momento. Cansados de se indignarem com o que consideram furos de plantões que estão sendo praticados por algumas lojas recém-estabelecidas na cidade, os comerciantes resolveram buscar a representatividade através da ACIUBá e cobrar uma solução. Se não regulamentar a lei, não vai ter como cumprir os plantões. E, infelizmente, a sociedade de Ubá vai ficar sem plantão de farmácia no final de semana. Do jeito que está muito difícil. Estão furando os plantões que já eram organizados há anos, entendeu? E isso não pode continuar. Tem que regulamentar, mas na lei. A gente já procurei o Miguel, que eles vieram me procurar, que é o presidente da Associação Comercial, e o Miguel veio procurar o prefeito e os demais vereadores para a gente estar montando esse projeto de lei. A gente vê que hoje existem plantões, mas não existe uma lei regulamentando esses plantões. E nós estamos aqui tentando achar uma solução, porque o intuito aqui é beneficiar a população, porque não pode realmente ficar sem uma farmácia ou 2 ou 3 de plantão na cidade. Se for aprovada pelo prefeito e vereadores de Ubá, a lei que regulamenta o plantão das farmácias e drogarias no município impõe disciplina e, em casos de infrações, penalidades. No artigo 3º, as farmácias e drogarias estabelecidas no município de Ubá que integrarem ao sistema de rodízio funcionarão em regime de plantão de atendimento nos seguintes horários: das 13 às 23 horas aos sábados, das 7 às 23 horas aos domingos e feriados. No intervalo das 23 horas às 7 horas, as farmácias terão o passe livre para serem abertas. No caso de abertura de novas farmácias, as mesmas estarão obrigadas ao cumprimento do rodízio de plantão. O que eu vi muitas reclamações dos farmacêuticos, porque às vezes tem algumas farmácias que estão de plantão, principalmente na época de carnaval, e não abre. Então vai para a praia, para algum lugar. Ela já vai levar a multa, porque se ela tiver de plantão e se ela não chamar outra farmácia para dar cobertura para ela, ela leva uma multa, e a multa ela é pesada. O artigo 6º constitui infração fechar ou abrir farmácia ou drogaria em desacordo com os horários estabelecidos nesta lei, ou ainda deixar de funcionar em dia de escala, ou não atender ao plantão para qual está designada, salvo esta que apresente ofício com justificativas, sendo este deferido ou indeferido pela Câmara das Farmácias e Drogarias de Ubá. Isso aí é de grande importância, porque o rodízio das farmácias, a pessoa vai saber quanto vai ser o medicamento, não vai ter esse preço abusivo. Entrando nessas normas, isso aí vai ser de grande importância para a população de Ubá.
No artigo 8, as farmácias e drogarias plantonistas são obrigadas a manter a política de valores de medicamentos exercida fora do horário de plantão, sob pena de sofrer as infrações do artigo 9. Já o artigo 9 é rígido. A inobservância das obrigações e deveres estabelecidos nessa lei sujeitará o infrator a multa de até 20 salários mínimos, podendo inclusive ter cassado o alvará de localização.